No Congresso Nacional, deputados e senadores da oposição, então, anunciaram que vão obstruir as votações em protesto, então, às decisões aí recentes do Supremo Tribunal Federal. Entre elas, aí o julgamento do marco temporal para terras indígenas. Parlamentares de partidos como Republicanos, Podemos, Partido Liberal deram, então, uma entrevista coletiva e disseram que os temas que estão aí sendo julgados no Supremo Tribunal Federal têm abalado a relação aí do Judiciário com o Legislativo. E quem tem, então, todas as informações sobre esse assunto é a nossa repórter Nayane Carvalho. Então, vamos direto, a Nay já está aparecendo aqui no nosso telão, vamos direto ao Congresso Nacional conversar com a Nayane. Boa tarde, Nay. Fala pra gente, parece que as relações aí estão estremecidas, não é? Quais as informações que você tem para trazer e traz pra gente agora? Oi, Simone, boa tarde para você e a todos que acompanham a nossa programação. Realmente, relação estremecida, mas como política é política, em negociação. Bom, a Frente Parlamentar da Agropecuária vem se reunindo desde ontem, uma reunião atípica, foi realizada ontem de forma online e hoje, aquela terça-feira tradicional, onde tem a reunião da bancada, também eles se reuniram, para falar em relação a quais seriam as pautas prioritárias do setor e que poderiam acabar ali influenciando para obstrução da pauta tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. O que acontece? Essa reação é uma resposta, como você disse, do marco temporal que na semana passada foi derrubado a tese do marco temporal do 5 de outubro de 1988 lá no Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Essa semana, na quarta-feira, o Supremo ainda vai votar em relação à tese, em relação a indenizações para que sejam feitas caso os produtores se sintam prejudicados com a derrubada dessa tese. Ou seja, a Frente Parlamentar da Agropecuária se mobilizou, já que na semana passada tramita um projeto de lei no Congresso Nacional do Marco Temporal. Era para ter sido votado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Acabou que só foi lido o relatório e a votação, na verdade, ficou para essa semana agora. Qual a grande questão da Frente Parlamentar? Olha, amanhã esse projeto de lei vai ser colocado para ser analisado pela manhã na CCJ e provavelmente eles querem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloque ele em plenário para ser votado já pelos parlamentares lá. Isso tudo para que seja tomada uma decisão antes que o STF decida de fato lá essa tese, já que começa a discussão amanhã. Então, caso o Legislativo conseguisse aprovar isso em plenário amanhã, sairia na frente. Essa é a grande questão. Bom, quem falou mais cedo, depois de uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, foi o presidente Lupion. Vamos ouvir. Nós vamos nos posicionar obstruindo a pauta de votação que ocorrerá no âmbito do Senado como uma demonstração da nossa insatisfação pela forma como a relação entre os poderes vem sendo abalada. Nós afirmamos que há uma interferência por parte do Judiciário em ações que são de alvitre, da competência do Legislativo. 4 temas importantes exemplificam o que ocorreu recentemente. A questão da relativização do direito de propriedade, quando se redefine a questão da produtividade da terra e a sua função social, gerando uma insegurança sobre o direito de propriedade no nosso país, atrelada à questão do marco temporal, que gera, sem dúvida nenhuma, para todos aqueles que investem, que empreendem, que edificam em todo o nosso território nacional, um clima de insegurança e de imprevisibilidade que precisa, de alguma forma, ter limites estabelecidos, e o Congresso Nacional certamente vai se debruçar sobre esse tema, como tem feito, como fez na Câmara dos Deputados e fará amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, em seguida no plenário. Aqui está inclusive a nossa líder, a senadora Tereza, que trabalha esse assunto com maior competência e legitimidade por se tratar de alguém do setor.
Simone, eu chamei a sonora do presidente Lopion, mas acabou que a gente rodou primeiro aí a sonora do senador Rogério Marinho, que já disse que vai obstruir, vai fazer parte dessa obstrução das pautas lá no Senado Federal. Agora sim, vamos ouvir Pedro Lopion. Mais importante é que nós continuaremos com a tramitação desse projeto de lei na Câmara, no Senado da República, para que ele seja aprovado. Se o STF depois criar algum embargo, alguma questão, algum questionamento, é outro rito processual, é outro processo, acontece tudo de novo. Enquanto isso, nós vamos trabalhar na PEC 132 na Câmara, relatada pelo deputado Alceu Moreira, de autoria do senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, e também na PEC 48, que inclusive o senador é um dos signatários, que foi apresentada pelo senador Irã no Senado. Bom, a gente já consegue perceber aqui no Congresso Nacional que realmente os parlamentares da oposição têm, de fato, essa intenção da obstrução das pautas, Simone, mas ainda está em clima de negociação. Agora há pouco, a Frente Parlamentar da Agropecuária, mais 15 bancadas, se reuniram aqui na presidência do Partido Liberal para falar aí em relação a algumas pautas que podem ser obstruídas. Eu vou só dar uma olhada porque esse comunicado chegou agora há pouco, Simone, e fala o seguinte. Peraí. Eita. Bom, me perdi aqui, acabou que eu me perdi aqui na informação, com tanta informação. O fato é que 16 bancadas estão reunidas para obstruir qualquer pauta que venha relacionada ao governo federal e até que se, de fato, vote o que é de interesse da oposição. Simone? Tá certo, Nayane. Assim que você tiver aí mais notícias em relação a essa pauta, as pautas que podem ser obstruídas, traz pra gente aqui, você entra e informa novamente a gente. Viu, Nay? Bom trabalho para você. Eu sigo